Glória a Deus. A mensagem que a gente vai estar lendo hoje, gente, está no livro de Mateus. Você que tem a sua Bíblia próxima a você, né? Se você tem a sua Bíblia próxima a você, eu gostaria que você pegasse essa Bíblia e abrisse ela aí no livro de Mateus. Eu quero que vocês acompanhem comigo para que você possa entender e para que o seu coração venha ter mais aceitação quando você vê que aquilo que eu estou lendo está na tua Bíblia. E aquilo que Deus ele quer falar ao seu coração, ele quer transformar, ele quer abençoar. Então, se está na Bíblia, é verdade. Então, nós cremos através da fé na palavra de Deus. Então, se você tem a sua Bíblia, abra ela aí no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, no versículo 1. Deus abençoando, gente, a gente vai ver direitinho, vou ver direitinho amanhã, para mim colocar novamente aqui as escritas aqui, tá bom? A gente vai tentar colocar aqui as mensagens novamente na tela, como era lá no Facebook. A gente tem que ver aqui algumas coisas aqui, mas eu vou ver se amanhã, Deus lhe permitir, der tudo certo, né? A gente começa a colocar novamente as mensagens diretamente aqui na tela, como a gente fazia lá no Facebook. Mas, no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 1, a palavra do nosso Deus diz assim, ó. O título da palavra, né? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha Deus, ele ensinando, né, dando sermão no monte. E o ensinamento de Deus para os discípulos naquele dia foi esse. E a palavra que saiu da boca de Deus foi essa para ele. E é o que Deus ele fala hoje ao nosso coração, para a nossa vida. E ele diz, para mim e para você, como ele disse para os discípulos e para aquela multidão, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Continuando, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão eles chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Olha isso. Eu li rapidinho para vocês entenderem aquilo que Deus ele quer hoje para o seu coração. Porque aquilo que foi mencionado há muito tempo atrás, está sendo mencionado no dia de hoje. Nessa sexta-feira, para mim e para você. E Jesus ele está dizendo quem são os bem-aventurados. Quem são as pessoas felizes. Porque eu vejo as pessoas correndo atrás da felicidade. Indo em busca da felicidade. Indo em busca da paz. Indo em busca de muitas coisas. E na Bíblia Sagrada, Deus ele dá o exemplo para nós, eu posso dizer, o segredo de tudo. De tudo. Que não precisa você procurar ali, nem aqui, nem em outro lugar. O que nós temos que fazer é abrir o nosso coração e deixar o nosso ouvido sensível para a voz de Deus. Para a voz de Deus. Por que, pastor? Eu tenho que abrir meu coração e deixar os meus ouvidos sensíveis para a voz de Deus. Porque aquilo que o mundo está correndo e não consegue achar,
Se você tiver o seu coração aberto, o seu ouvido sensível, você vai receber aquilo que todas as pessoas do mundo correm atrás e não conseguem. E Deus está dizendo para você as bem-aventuranças. Porque ele diz, bem-aventurados são os humildes de espírito. Pessoas que sabem que necessitam da presença de Deus. Que sabem que existe um Deus maior. E essas pessoas são pessoas que a Bíblia diz humildes de espírito. Pessoas que reconhecem que precisam de alguém. E esse alguém não é pessoa física. Esse alguém é uma pessoa espiritual, que é Deus. E a Bíblia fala que esses que são humildes de espíritos, deles é o reino dos céus. Dessas pessoas é o reino dos céus. Porque não adianta a pessoa querer acreditar no reino dos céus se ela não acredita em Deus. Então, por isso da questão ser humilde de espírito. Reconhecer que necessita e precisa de alguém. E esse alguém é Deus. Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, o Deus que nos fez a imagem e a semelhança dele. E Deus fala mais, bem-aventurados são os que choram. Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você passou por uma situação difícil e até mesmo em lágrima você perguntou para Deus, mas Deus, por que eu estou passando por isso? E a resposta para todas as suas perguntas, quando você chora, a resposta é essa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se você chorou, quem vai consolar você é o Deus que você acredita por ser humilde de espírito. Então, aquele que você crê é aquele que vai consolar, é aquele que vai enxugar as suas lágrimas. É aquele que vai trazer consolo para o seu coração. É aquele que vai falar ao seu coração, não temas, eu sou contigo. Então a Bíblia diz mais, bem-aventurados os mansos. Por que, pastor? Os mansos. Porque herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. E diz mais, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha isso. Deus fala que bem-aventurados são as pessoas que têm fome. Sabe o que é fome? E sede de justiça. A Bíblia fala que essas pessoas serão fartas. As pessoas que buscam a justiça. As pessoas que têm sede de justiça. Deus fala que ele vai saciar essas pessoas. Ele vai trazer justiça. Ele vai trazer consolação. Mas para ele fazer isso, nós temos que acreditar que existe um Deus que ele está acima de todos. E esse Deus, ele está nos céus. E ele olha para nós. E ele observa as nossas atitudes. Então aqui Deus está dizendo às pessoas que são muito felizes. E essas pessoas aqui são felizes, porque elas ou eles herdarão de Deus todas as recompensas, por serem o que a Bíblia diz, humildes de espíritos, aqueles que choram porque são perseguidos por causa do evangelho, os mansos, e os, diz mais, né? Aí as pessoas que têm sede de justiça e fome, sede e fome. E olha mais isso, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Quantas vezes que a gente pediu para Deus ter misericórdia de nós, sim ou não? Eu creio que você deve orar isso muitas vezes nas suas orações. Deus, tem misericórdia de mim? Mas a Bíblia fala assim que bem-aventurados são as pessoas que são misericordiosas. Quando você é misericordioso com o seu próximo, você não precisa nem pedir misericórdia, porque Deus terá misericórdia de você. Mas pastor, como assim eu não preciso nem pedir? Porque o que você faz através de atitudes são frutos. E você é reconhecido pelos frutos, não pelo tanto que você fala, mas pelos frutos. A Bíblia mesmo diz, né, que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, quando você é misericordioso com alguém, quando você é misericordioso com a pessoa, quando você é misericordioso com o seu próximo,
A Bíblia diz: a misericórdia te alcançará. Olha isso. É a mesma coisa quando a gente pede perdão para Deus. Nós que não entendemos isso, mas a Bíblia fala que você não vai receber o perdão porque você pediu. Você vai receber o perdão porque você deu perdão para alguém. Então você dá o perdão porque você sabe que precisa ser perdoado. Mas nós achamos que quanto mais a gente pedir perdão, a gente vai ser perdoado. Mas não é assim. A lei da semeadura é isso. Você planta e você colhe. Deus ensina isso. Então, quando você quer misericórdia, você tem que ser misericordioso. Então, você plantou misericórdia, então você vai receber a misericórdia de Deus. Quando você planta o perdão, você recebe o perdão. Quando você dá amor, você recebe amor. Mas, pastor, vai receber amor de quem? Do Deus que você acredita. Porque é Ele que vai trazer à existência o que não existe. É Ele que vai trazer. Só que as pessoas esquecem disso. As pessoas acham que pelo muito falar vai ser atendida, né? Não vou repetir isso aqui todo dia que eu vou ser atendido. E a pessoa ainda não entendeu o mistério da palavra. A pessoa ainda não entendeu a revelação da mensagem. Elas não entenderam ainda. E Deus está aqui para abrir o seu coração e também os seus olhos. Perdão, né? Abrir os seus olhos, porque o coração quem tem que abrir somos nós. E quando você abre o seu coração, Deus ele abre os seus olhos espirituais. E Deus abrindo os seus olhos espirituais, você começa a enxergar de forma que você nunca enxergou. Você começa a ouvir de forma que você nunca ouviu. É por isso que a Bíblia fala: eles têm olhos e não veem. Eles têm ouvidos e não conseguem ouvir. E olha que você tem olhos e consegue me enxergar através do celular. Você tem ouvidos e consegue me ouvir. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, eles têm olhos e não veem. Por quê, pastor? Eu consigo enxergar as coisas, eu consigo enxergar o Senhor pelo meu telefone e Deus fala que eu tenho olhos e não vejo. É o espiritual. Os olhos espirituais estão fechados. Mas quando você abre o seu coração, Deus ele abre os seus olhos espirituais e você começa a ter um deslumbre de tudo. E você começa a entender com mais facilidade. Mas porque você abriu o coração para Deus. E ele abriu os seus olhos. Então, pastor, eu quero receber misericórdia de Deus. Então, seja uma pessoa misericordiosa. Eu quero receber o perdão de Deus, pastor. Então, seja uma pessoa que perdoa também. Porque só assim você vai receber o que você está pedindo. Só assim você vai colher o que você está plantando. Essa é a lei da semeadura. E não existe ser humano na face da terra que vai mudar isso. Não existe isso. Não existe. E diz mais. Eu li, né, rapidinho para você, só que agora eu estou dando a explicação. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. E como pastor, o ser humano ele tem um coração limpo. É quanto ele quer, não, é quanto ele abre o coração e deixa o Espírito Santo de Deus remover aquilo que não presta e começar a colocar coisas que somente agradam a Deus. Então essas pessoas serão limpas pelo poder de Deus. Mas não porque a pessoa é boa, não. Não é isso. Mas é porque ela abriu o coração e aceitou o Espírito Santo fazer a reforma necessária e precisa para que aquele coração fosse limpo. Porque quando você entrar no reino dos céus, você vai ver Deus. E a Bíblia fala que a única forma de nós vermos a Deus é se nós tivermos o nosso coração limpo. Então veja que uma coisa é acrescentada em cima de outra. Não é que você vai ter só um desses, não. O Espírito Santo ele vai colocar todas essas qualidades na sua vida se você permitir e se você acreditar. Não é que uma dessas coisas vai acontecer com você, não. Se você abrir o seu coração e Deus abriu os seus olhos espirituais e abriu os seus ouvidos, você vai começar a ter um entendimento muito maior. Tem coisas que Deus vai falar com você, que às vezes a pessoa que vai estar do seu lado, cega espiritualmente, ela não vai entender, mas você vai entender. Porque Deus abriu os seus olhos. Porque você permitiu que ele fizesse isso. E olha mais o que diz a Bíblia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa palavra pacificador é uma coisa tão importante porque é a pessoa que consegue trazer paz entre os irmãos. É uma pessoa que consegue trazer paz para a vida de outras pessoas. Então a Bíblia fala que essas pessoas são pacificadores, a Bíblia fala que essas pessoas serão chamadas filhos de Deus. Filhos de Deus.
Sabe a pessoa que quando ela chega no ambiente tem paz? Sabe a pessoa que ela entra no ambiente, ela consegue transmitir paz? Tem pessoas que conseguem até apaziguar uma briga, uma discussão entre pessoas, ou entre familiares, ou entre amigos, ou então até pessoas que não conhecem, ela consegue trazer paz. Então a Bíblia fala que essas pessoas que são pacificadores, a Bíblia diz com todas as palavras que elas ou eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então nós temos que ser essas pessoas que traz paz para outras vidas, que traz paz para outras pessoas. Mas pastor, como que eu vou ser uma pessoa pacificador que traz paz para outra pessoa? É quando você aprende a ter misericórdia. É quando você começa a ter fome e sede de justiça. É quando você começa a ser perseguido por causa do evangelho de Cristo. É quando você começa a deixar o Espírito Santo limpar o seu coração. Então, quando você começa a ter essas qualidades, você começa a transmitir. Não é uma coisa que você vai falar, não. Quando você chega, as pessoas se sentem bem. Mas, pastor, por que as pessoas se sentem bem? As pessoas querem conversar comigo, as pessoas querem que eu ore por elas. É porque você transmite isso. Você consegue transmitir isso. Mas você só vai transmitir isso quando você tiver todas essas qualidades que Deus quer te entregar hoje. E Ele vai te entregar. E Deus fala, felizes são essas pessoas que receberam todas essas qualidades. E lembre, quem vai te entregar essas qualidades é o próprio Deus. É o próprio Deus. Mas para que Ele te entregue, você tem que aceitar. Você tem que aceitar. E diz mais, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Olha isso. Então, quando a gente é perseguido, a Bíblia fala que a gente é feliz. Seja feliz porque você é perseguido. E lembre por que você está sendo perseguido. Você não está sendo perseguido pela pessoa que você é, não. Você está sendo perseguido porque você escolheu o caminho da justiça. E quando você escolhe o caminho da justiça, que é obedecer à palavra de Deus, quer crer na palavra de Deus, quer seguir os mandamentos de Deus, quer fazer a vontade de Deus, quer abandonar de fazer a vontade do mundo, quer abandonar a vontade da carne, você está fazendo a vontade da justiça. Justiça. E Deus fala que por causa disso, desta decisão que você tomou, a Bíblia fala que você vai ser perseguido. Perseguido. E diz mais, ó, bem-aventurados sois quando por minha causa, olha Jesus falando, por minha causa, Jesus está falando, por causa de quem, pastor? Causa de quem? Jesus. Ele está dizendo, por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, olha isso, mentindo, disseram todo mal contra vós. Então, quando você escolhe Deus, você vai ser perseguido por causa do Senhor Jesus. E olha, vão tentar levantar contra você calúnia, vão tentar mentir sobre você, vão tentar falar que você é mentirosa ou mentiroso. Mas lembre, você está sendo perseguido por causa do evangelho, porque você aceitou a justiça. E quando você aceitou, escolheu a justiça de Deus na sua vida, você está começando a receber todos esses benefícios que Deus fala, de ser uma pessoa humilde de espírito. A pessoa que te persegue é porque a pessoa também queria ter essa paz de espírito que Deus vai colocar em você. Mas as pessoas não entendem que como que elas vão receber essa paz de espírito. A pessoa acha que é do dia para a noite, mas não. É a luta diária que você enfrentou e aceitou por causa do evangelho de Deus. Por causa do evangelho de Deus. E diz, versículo 12, para terminar essa mensagem, diz assim, ó, regozijai-vos e exultai, porque é grande, olha isso, porque é grande o vosso galardão no céu. Então Deus está dizendo assim, ó, para nós regozijarmos e exultar. Por quê? Deus fala assim, ó, porque vai ser muito grande o seu galardão. Pastor, o que é galardão? É recompensa. Na onde, pastor? Na terra? Não, nos céus. A sua recompensa será muito grande nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então a promessa de Deus é, você vai ser, vão tentar levantar calúnias contra você? Sim, mas vão levantar porque você aceitou a justiça. Então quando você escolheu a justiça, você escolheu Deus, porque você quer ter todas essas qualidades, e o mundo não consegue entender por que você vai receber,
Porque hoje o mundo está tentando comprar todas essas coisas aqui com dinheiro. Muitas pessoas no mundo estão tentando comprar isso aqui com amizades, com pessoas que têm um cargo, pessoas procurando nisso ou naquilo. E Deus está dizendo aqui, tudo está aqui. Mas para isso acontecer na sua vida, você tem que abrir o seu coração. Porque a única forma de Deus abrir os seus olhos espirituais para você enxergar como Deus ele quer que você enxergue, para que você possa ouvir da forma que Deus ele quer que você ouça, você tem que abrir o seu coração. Você tem que aceitar o evangelho de Deus na sua vida. Então você vê que as bem-aventuranças não é para acontecer só uma delas na sua vida. Todas elas vão acontecer na sua vida, todas elas. Porque você escolheu Jesus. E quando você for perseguido, você vai falar, Senhor, eu sou perseguido por causa do teu nome. Porque eu escolhi viver para o Senhor. Eu escolhi viver através da fé. Eu escolhi acreditar em Jesus Cristo. Então você vai falar para ele, e ele vai te dar força. Se você estiver fraco, ele vai te fortalecer. Mas você vai entender, o mundo inteiro pode levantar calúnia contra mim, mas Deus conhece o meu coração. E a minha recompensa não vai vir de pessoas que estão dizendo que é verdade ou mentira. A minha recompensa vai vir de Deus. A minha recompensa vai vir dos céus. Porque a promessa de Deus é essa. Grande será o seu galardão por ser perseguido, caluniado, ou até mesmo vão tentar levantar mentiras contra você. Recebe hoje essa palavra na sua vida, gente. Recebe hoje essa mensagem no seu coração. Porque Deus trouxe você aqui só para falar isso para você. As bem-aventuranças. Deus está dizendo para você, você vai ser muito feliz, muito feliz. E além de ser muito feliz, a Bíblia fala assim, você será também bem recompensado no reino dos céus. A bem-aventuranças será aqui na terra, a felicidade é aqui na terra, mas a recompensa será no céu. E será poderoso, será glorioso o que Deus vai fazer na sua vida, aqui nessa terra e também no reino dos céus. Mas pastor, como que eu serei feliz na terra se eu vou ser perseguido? Irmão, não é porque você não vai ser perseguido que você não vai ser feliz. A Bíblia fala que depois de uma grande tempestade, vem a bonança. Então a sua vida não vai ficar sempre em tempestade, não. Pode ficar em paz. Você pode estar passando pela tempestade hoje, mas Deus está dizendo assim, eu trarei a bonança para a sua vida. Pastor, o que é a bonança? É um mar em calmaria, é um mar sossegado, é um mar em paz. Então você vai ter momentos de tempestade? Vai. Mas Deus está garantindo para você, feliz, muito feliz, são aqueles que vão receber todas essas bem-aventuranças, todas essas vitórias que eu entregar. Se abrirem o coração e aceitarem a minha palavra. Essa é a palavra de Deus hoje para a sua vida. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra hoje no seu coração, fala com Deus, Senhor, eu recebo esse sermão na minha vida. Mas por que, pastor, eu recebo esse sermão? Porque foi um sermão que Deus deu no monte para os discípulos e para a multidão que estava ali ouvindo. E hoje, pastor, ele está falando com quem? Ele está dando um sermão para mim, pastor Jefferson, está dando um sermão para a missionária que está aqui do lado, e está dando um sermão para todos vocês. Ele está dando um sermão para todos nós. E ele está dizendo para vocês, eu quero que vocês sejam muito felizes. Muito felizes. Então, quando você disser para Deus, Senhor, eu recebo esse sermão na minha vida. Quando você falar, eu aceito e recebo, eu gostaria que você digitasse aqui nos comentários também, por favor, para mim saber se você aceitou essa palavra hoje na sua vida. Se você aceitou esse sermão hoje no seu coração. Porque quando você fala, Deus, eu aceito esse sermão, sabe o que você está falando para Deus? Porque não é a gente falar, Deus, eu abro meu coração, tá bom? Não é isso, não. É você falar, Deus, eu aceito esse sermão na minha vida. Então, quando você fala que você está aceitando esse sermão, que é essa palavra, que é essa mensagem, você está abrindo o seu coração para Deus. E quando você abre o seu coração para Deus, se prepara. Porque o trabalho que Deus vai fazer na sua vida, através do Espírito Santo, vai ser maravilhoso, vai ser poderoso, vai ser extraordinário. Então, digita com fé, eu recebo esse sermão na minha vida. A irmã até colocou, eu recebo e aceito, esse sermão na minha vida. E Deus te abençoe em o nome de Jesus. Digita com fé, gente, mas digita com fé, tá bom?
Digita com muita fé que você recebe esse sermão e essa palavra hoje na sua vida. Amém, gente? Você está feliz com Jesus? Você está feliz de ouvir essa mensagem, gente? Renata, eu recebo e aceito. Irmã Cíntia, eu recebo. Jucineide, eu recebo. Raimunda também eu recebo. Olha que bênção. Irene, eu recebo. Recebe, gente, essa palavra. Recebe essa palavra porque é de Deus para a sua vida. Essa mensagem vem do trono para você. Como que você fala uma coisa dessa, pastor? É o que está na Bíblia, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. É o alimento espiritual que a gente precisa para vencer. Sem esse alimento, meu irmão, você não consegue vencer, não. Você pode até tentar com a força do seu braço, senão você não vai chegar longe. Como é que você vence as coisas espirituais com a força física? Você não consegue nunca. Você nunca vai conseguir. É o que as pessoas estão tentando agora. Muitas pessoas estão tentando vencer a dificuldade espiritual com a força física. Não vai conseguir. Não vai. Não é porque eu estou dizendo para você que não vai, não, gente. É porque não vai. As coisas espirituais, elas se vencem com coisas espirituais. Com as coisas espirituais. As físicas, você vence com as físicas. Pastor, como é que é a física? É o trabalho, é o esforço que você tem que fazer para ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa digna. Então, esforço. Mas as espirituais, elas só vencem com as espirituais. E Deus está te alimentando para que você possa vencer as espirituais. Porque força, a física nós temos, porque a gente se alimenta. Mas a espiritual, Deus está te entregando hoje para você vencer todas as dificuldades, todas as barreiras hoje, né? Em nome de Jesus. Irmão Geraldo, eu aceito. Irmã Cíntia, estou muito feliz com Jesus. Olha que bênção. Que bênção, gente. Que Deus abençoe vocês. Fico muito feliz, né? Em saber que a gente está pregando e as pessoas estão aceitando. Porque nós vivemos hoje, gente, eu vou dizer para você aqui. Eu nem ia falar isso, não. Mas a gente só faz aquilo que Deus quer. A gente vive hoje numa geração que as pessoas estão dizendo que não adianta pregar mais o evangelho. Não adianta. Quando eu falo evangelho, não é ler versículo, não. Estou falando ler a Bíblia verdadeira, mostrar a verdade para as pessoas. Porque muita gente está falando assim, não adianta mostrar a verdade para o povo, não. O povo está querendo só bênção, o povo está querendo só milagre, o povo está querendo só isso, aquilo. E eu não acredito nisso, gente. Eu sei que o povo, ele quer a palavra de Deus, eles anseiam pela palavra de Deus. Então as pessoas que falam isso, infelizmente, ou elas estão sem o Espírito Santo, ou então se a pessoa está sem conhecimento nenhum, e a pessoa prefere acreditar que se ela passar qualquer outra coisa, propósito, campanha, esse trem, vai mudar. E lembre, o que vai salvar a sua vida é o conhecimento que Deus está te entregando. Mas pastor, como que eu recebo conhecimento? É quando a Bíblia é aberta e Deus fala ao seu coração. Então eu prefiro acreditar todos os dias da minha vida que vale a pena, sim, pregar a verdade. Por mais que as pessoas, às vezes, ficam tristes, por mais que as pessoas ali falem assim, não, eu não quero isso aqui, não. Eu vim para cá para isso. E então, eu prefiro pregar a palavra. Por quê? Se a pessoa veio pensando que ia receber alguma coisa, Deus me chamou para um propósito. Pregar o evangelho de Cristo e a verdade de Deus. Então, se a pessoa aceitar a palavra, glória a Deus. Se não, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é abrir os seus olhos e mostrar a revelação que existe dentro da Bíblia Sagrada. Foi esse o propósito que Deus colocou no meu coração. E eu só paro o dia que Deus lhe fazer eu parar de respirar. Amém, gente? Essa é a minha fé. Esse é